Olá, turma de Processo Civil 2. Essa aula aqui vai ser rápida, não vai ser muito demorada não. A nossa matéria está bem adiantada, então eu acho que eu consigo dar tópicos com calma. O que eu falei na última aula que eu te dei sobre a matéria? Semana passada foi feriado, né? Eu acabei as ações possessórias. Então falamos de reintegração, manutenção na posse e interdito. E acabaram as possessórias. Mas agora o tema ações possessórias, elas ainda têm outras ações periféricas que a gente vai, eu vou falar rapidamente aqui na aula de amanhã, daqui a pouco na verdade, eu exploro com um pouco mais de calma. A primeira distinção que a doutrina faz sobre o assunto é a diferença entre ações petitórias e possessórias. Então, as ações possessórias são aquelas em que o objeto é a posse. As ações petitórias são aquelas ações que a origem é a propriedade, é um direito real. Então, vocês vão ver aqui muitas vezes eu falando essa expressão, porque essa ação é uma ação petitória. O que significa uma ação petitória? Que ela é relacionada a um direito real de propriedade ou algum outro direito aquisitivo, que não necessariamente uma possessória. Que, lembrando a vocês da aula do Rogério, você pode ser possuidor e não ser proprietário daquele bem, que parece ter aquela discussão da posse ser um direito real, que é. Mas, enfim, a doutrina ela faz essa distinção perfeitamente, mas só em termos de nomenclatura, as ações possessórias estão de um lado e as ações petitórias estão de outro. A primeira ação dessas maluquinhas que eu queria falar com vocês é a reivindicatória. Cadê o rito dessa ação reivindicatória? Não existe. Por que não existe? Porque ela não está no CPC. Ela está no artigo 1228 do Código Civil, que ela diz que, eu não estou com o código aqui, mas não precisa, o proprietário tem o direito de usar, gozar, dispor livremente da coisa e reaver de quem injustamente a detenha. Então, reaver a coisa de quem injustamente a detenha é um direito, uma faculdade que o proprietário, quem tem a propriedade, tem. E como é que você pode reaver a coisa de quem injustamente a detenha? Através de uma ação reivindicatória. Entenda, a ação reivindicatória é cabível, obviamente, quando não cabe ação possessória. Vocês já estudaram comigo que a ação possessória, quando proposta dentro de um ano e dia, ela é o bicho, porque ela tem aquela ação, aquela liminar de efeito de requisitos objetivos, que o juiz defere a liminar, independentemente de periculo mori fumos boniures. A ação reivindicatória, ela serve para as hipóteses residuais em que não é cabível ação possessória, ou para as discussões sobre título. Imagina o seguinte, eu sou proprietário de um bem, e sou proprietário de um bem lá longe. E aí um dia estou aqui no Rio trabalhando, quando eu vou lá para lá longe visitar meu imóvel, eu descubro que ele está ocupado. Mas não só ocupado, eu descubro que a minha assinatura foi falsificada e alguém comprou esse imóvel com documento falso, mas registralmente está lá no registro de imóveis daquela região uma suposta venda feita por mim, toda fraudada, para alguém que comprou. Eu vou ter uma ação possessória? Tenho, de uma certa maneira, houve um esbulho, mas aquela pessoa tem uma defesa muito boa. Ele vai dizer que não tem esbulho, eu comprei o imóvel, aqui o registro, está aqui o registro, eu sou proprietário. Então, a ação reivindicatória ela serve exatamente para esse caso, que você vai discutir em juízo o seguinte: olha, eu vou anular aquele título lá, que é falso, enfim, não tem minha vontade, dolo, erro, simulação, qualquer coisa, eu vou anular ou declarar nulo aquele negócio jurídico, e porque ele é nulo, eu sou proprietário, eu quero reaver a coisa de quem injustamente a detenha. Para isso que serve a ação reivindicatória. Qual é o rito dela? Comum. Tem audiência do 334, citação em 15 dias, para contestar em 15 dias, e tudo que vocês viram de rito comum. Ela é uma ação de rito comum. Só que o nome dela
ainda persiste. Enunciado 253 do CJF diz que o proprietário pode promover essa ação, mas quem tem uma promessa de compra e venda também. Então, se o titular do direito real não for uma propriedade, mas for um direito aquisitivo, uma promessa de compra e venda, ele também tem direito à ação reivindicatória. E eu não tenho nada para falar de rito sobre essa ação. Ela existe, é uma reivindicatória, é uma ação famosa que nem a pauliana. Eu já devo ter falado dela em algum lugar, em prática, com certeza eu já falei sobre ela, mas ela não tem um rito, porque ela é de rito comum. Tem para quem gosta e quiser aprofundar um pouco mais, recurso especial 1.724.739. É de agora isso aqui, março de 19. É esse julgado aqui, ó. E a ementa dele é muito legal, porque fala um pouco dessa diferenciação entre petitória e possessória, o ensejo da ação de reivindicatória. É bem interessante. Mas basicamente é isso, eu não tenho nada processual para falar sobre a reivindicatória. A segunda ação de hoje, essa sim eu tenho coisa para falar. E na aula, que vai ser daqui a pouco, essa eu vou falar, mas tem umas outras ações assim, menores que eu ainda vou abordar para vocês, que havia no código anterior e que não tem mais, que é anunciação de obra nova, dano infecto, mas isso eu não vou falar aqui no vídeo não. A próxima ação é a que está no 674. Entenda, são embargos de terceiro. O que são esses embargos de terceiro? 674. Ele fala assim, ó. O juiz, ele não realiza esbulho. O juiz é alguém dotado de jurisdição, tem competência para atuar no caso, ele não esbulha ninguém. Agora, se porventura o juiz, que realiza atos judiciais, por óbvio, e se alguém se sentir privado ou com risco de ser privado da sua propriedade por força de atos judiciais, ele não pode entrar com interdito proibitório ou com uma reintegração de posse, simplesmente porque o juiz não pratica ilícito. Então não caberia uma ação de manutenção na posse, de reintegração de posse ou de interdito proibitório. Cabe essa outra ação, que são embargos de terceiro. Qual é a hipótese? Enrolei para chegar aonde? Essa ação ela é cabível quando a mazela, quando a ameaça da sua posse for realizada por um ato judicial. Agora, você que está sofrendo isso, você está por uma ordem judicial, por óbvio, dentro de um processo, né? A gente não vive num estado de exceção que o juiz sai fazendo coisas sem processo. Então, dentro de um processo em que você não é uma parte, né? A pessoa que sofre a ameaça não é parte, porque se for parte você vai decidir lá no processo, vai discutir lá no processo, vai interpor recurso, vai fazer o que for. Se você for um terceiro e você sofrer a ameaça da sua propriedade, de um direito seu, da sua posse, você entra com embargo de terceiro. Olha o que fala aqui. 674. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Então essa ação de embargo de terceiro, ela está aqui como uma ação possessória, mas na verdade ela é uma ação que tem como objetivo afastar a mazela, né, afastar um risco à posse e à propriedade de alguém por força de uma constrição judicial. Você entra com uma ação em apenso ao processo em que foi proferida aquela ordem que causou a constrição do bem, e é uma ação que tem esse rito específico chamado de embargo de terceiro, que está no 674 seguinte. O parágrafo primeiro e segundo, eles falam que significa ser esse terceiro,
E qual é a hipótese? Quem faz prática comigo, eu já dei essa ação de embargo de terceiro. O exemplo mais caricatural que tem de embargo de terceiro é o cônjuge que quer proteger a meação. Então o marido deve uma grana lá na praça e penhora um imóvel dele, e a mulher que é meieira do imóvel fala: esse imóvel é meu, eu tenho metade desse imóvel, eu quero proteger minha meação, porque eu sou meieira. E não assinei nada, não sei que processo é esse, ela é uma terceira em relação àquele processo lá que o marido é devedor. Então ela pode opor embargo de terceiro. Na aula eu vou ticar artigo por artigo, mas é importante que vocês entendam a essência desse embargo de terceiro. É uma ação chamada de embargo de terceiro. Eu sei, complica. Tem embargo de declaração que é recurso, tem embargos infringentes que também é recurso. É verdade. Mas a ação é de embargo de terceiro. Tá aqui o 676, diz que os embargos serão distribuídos por dependência. Então isso é uma regra de ouro, que essa ação de embargo de terceiro ela fica pensada ao processo que teve a construção. E é isso. Na aula eu quero ir artigo por artigo com vocês, que tem muita coisa interessante para falar de embargo de terceiro. Mas era só para dar esse preâmbulo inicial aqui sobre o que eu vou falar na aula. O próximo rito que eu vou falar na aula é um rito que acabou, que é o uso capião. O uso capião tinha no Código de 73 o rito de uso capião. E esse rito foi para o saco. Esse rito virou 2 artigos só, que é o 246, parágrafo 3º, que fala assim. 246, parágrafo 3º, que fala da citação. Então ele menciona aqui no parágrafo 3º que na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio, caso em que tal citação é dispensada. Aí vem a pergunta óbvia: o que é confinante? Bom, esse imóvel... Não, está meio pornográfico aqui. Esse imóvel aqui é o imóvel que eu vou uscapir. Esse aqui. Está muito pornográfico isso que eu estou fazendo. Deixa eu pensar que esse imóvel aqui é o imóvel que eu vou uscapir. E esse imóvel aqui tem laterais aqui, que tem um vizinho aqui e um vizinho aqui. Esses caras são os confinantes. E eles são litisconsortes passivos necessários de uma ação de uso capião. Eu preciso citar esses confinantes aqui. Por quê? Porque numa ação de uso capião eu quero saber com certeza se essa divisão aqui, se esse marco divisório, ele é correto. Então eu quero citar todo mundo, todos os confinantes na ação de uso capião, salvo, que é isso que está no parágrafo 3º, se for apartamento. Se for apartamento eu não preciso, porque eu não tenho como esbulhar o vizinho do 407 que está aqui. Não tem como fazer isso. Então no apartamento eu não preciso. Agora no terreno, na terra, eu preciso incluir esses confinantes. Parágrafo 259, inciso 1º. 259, inciso 1º, fala de intimação. Serão publicados editais. 1. Na ação de uso capião. Por quê? Porque eu tenho que comunicar a todos os interessados do universo que uma ação de uso capião será processada. Onde é que eu quero chegar sobre isso? Onde é que eu quero chegar? A ação de uso capião acabou. Então, essas 2 regras, elas se aplicam ao rito comum. Então, se você hoje quiser usucapir um imóvel, você vai entrar com uma ação de rito comum. Com essas 2 observações. 246, parágrafo 3º, e 259, inciso 1º. Você vai ter que pedir a publicação de editais e você vai ter que incluir os confinantes para citar no polo passivo. Só. É verdade, e aí eu começo a encerrar a aula, o código ele cria uma maluquice aqui, que é o artigo 1071. O 1071, nas disposições finais, ele inclui na Lei de Registros Públicos, o artigo 216A,
que ele fala da uso capião extraordinária, perdão, ele fala da uso capião administrativo. Isso é, eu posso fazer um uso capião administrativo em cartório, o que me parece uma idiotice sem fim, porque a ação de uso capião, ela é a pessoa que quer usucapiar o imóvel, né, a pessoa que está lá por X anos no imóvel para querer usucapiar, e ela vai entrar com uma ação contra o proprietário que está no registro e contra os confinantes, e vai citar por edital todos os interessados. Isso que fala o 246 e parágrafo 3º, 259, inciso 1º. Por que o proprietário registral iria assinar uma escritura de uso capião? Que é isso que está permitindo aqui o 216A. 216A da Lei de Registros Públicos, que foi incluído na Lei de Registros Públicos pelo 1071 do Código de Processo Civil. Por que alguém faria isso? Eu sou muito crítico em relação a isso. Eu estou num quarto super empoeirado aqui, que é meu bunker do ensino, que é o quarto da Zezé, que virou o depósito da casa de muitas coisas. Então, meu nariz fica atacado aqui, não reparem. Por que alguém faria isso? E eu, dentro da minha ingenuidade, acho que só faria isso se fosse uma hipótese de simulação. Por que simulação? Porque se eu vender um imóvel para você, eu posso vender, faço uma compra e venda e pago imposto de transmissão, que é caro. Vou pagar lá X% de imposto de transmissão. Agora, se você for meu parceiro, eu posso dizer o seguinte: olha, mano, eu fico no imóvel, te dou o dinheiro, você sai do imóvel. Quando fizer o prazo de uso capião, eu entro faço uma escritura de uso capião, quando eu cumprir o prazo, você assina, e lembrando a vocês, para quem lembra da minha aula de Civil 1, que a uso capião, ela é uma aquisição originária. Não há incidência de imposto de transmissão. Então você tem uma puta de uma burla de imposto de transmissão se você fizer isso, que para mim, me parece a única possibilidade de alguém aceitar fazer uma escritura de uso capião. Mas está aqui. E ela é até bem detalhada. Ela especifica o que precisa de documento, precisa de planta, como é que tem que ser feito isso. Mas me parece uma excrescência. Lembro a vocês que eu posso usucapiar bem imóveis. Não tem rito especial. Na verdade, eu dei 3 ações hoje, mas só tem um rito, que é o embargo de terceiro. Ação de usucapião. Eu posso usucapiar imóvel e posso usucapiar imóvel também. Eu posso usucapiar um carro, se eu quiser. Mas aí basta eu entrar contra o proprietário que está o registro no Detran e vai ser uma ação de rito comum, como a usucapião, que não tem mais rito especial. São essas 3 as ações de hoje. Eu ainda tenho mais umas coisinhas para falar com vocês dentro do tópico de hoje. Acho que hoje aqui eu já tenho muita aula para dar na nossa live. E aula que vem eu falo de demarcação, falo de extinção de condomínio, e já começo a ir para consignação em pagamento. Eu tenho muito tempo, não estou atrasado na matéria, muito ao contrário. Essas aulas à distância, elas rendem muito. Então, eu não quero correr, não. E principalmente numa semana de prova, pseudo semana de prova, né? Mas vocês vão começar a entregar uns trabalhos, então eu não queria sobrecarregar vocês. Mas eu, na aula, eu vou sobrecarregar vocês. E o mais importante, eu mudei mesmo para o Zoom. Então, eu vou botar meu link no Zoom para vocês. Bom estudo. Qualquer coisa eu estou no WhatsApp.